segunda parte do vídeo sobre as vedações de compras e despesas com recursos de leis de incentivo e editais de cultura, na maioria dos casos. Convite, pagamento de convite. Até alguns anos atrás era comum a gente colocar convite nos orçamentos dos nossos projetos. Hoje em dia não pode. Se você voltar no vídeo anterior, quando eu falo sobre coquetel, eu falo de público restrito. A lógica é exatamente essa. Quando você produz um convite, você vai mandar para um mailing, né? Você vai mandar para uma lista de pessoas. Você não vai fazer convite e deixar público. Até porque se o convite for público, você não precisa de convite. O convite, se ele for para restringir o público, ele é proibido. Justamente porque qualquer atividade que envolva público restrito é vedada por todas as leis de incentivo à cultura. Uma outra coisa que você não pode pagar com recursos públicos é a elaboração do seu projeto, porque os órgãos gestores, eles entendem que a elaboração é o primeiro passo, ela parte de você. Você não tem que ser remunerado por ter criado o projeto, por ter tido a ideia, por ter colocado a ideia no papel. É claro que a gente contrata pessoas para elaborar os projetos, inclusive esse é um trabalho que a Estufa faz. Porém, esse serviço, ele nunca, jamais pode ser pago com recursos da lei de incentivo. Ele tem que ser um investimento do proponente, caso o proponente, você, por exemplo, não queira ter esse trabalho ou não saiba como fazer isso. Então, nunca coloque essa despesa na sua planilha e jamais pague por esse serviço com o dinheiro do seu projeto. Outra despesa, por exemplo, que é proibida com recursos públicos é o pagamento de taxas e juros. Quando eu falo taxas, eu não estou falando de taxas de licenciamento. Você vai fazer um evento na rua, você precisa pagar uma taxa para a prefeitura para ela liberar o seu evento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de taxas de banco, taxas de DOC, TED, PIX, cesta bancária, tarifas que o banco cobra. Essas tarifas, a grande maioria das leis de incentivo não permite que você pague com os recursos do projeto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um cálculo de quanto o banco cobrou de tarifas e devolver esse dinheiro para os cofres públicos ou então depositar de volta na conta do projeto e incorporar os recursos para você executar suas despesas. Outra coisa também que não pode, você tem que ficar super atento, é juros. Perdeu o prazo de pagar aquele boleto? Não pode pagar os juros com recursos da lei. Se não tiver como, é o boleto, você tem que pagar, você deposita o valor dos juros na conta do projeto, ou então lá no final, quando o projeto acabar, você recolhe o valor desses juros aos cofres públicos. E por fim, você também não pode pagar com recursos das leis de incentivo à cultura a aquisição de espaço em rádio e TV. Quando eu falo isso, eu não estou falando de propaganda, eu não estou falando de você comprar uma veiculação de um anúncio do seu projeto, do seu festival, do seu espetáculo, por exemplo, na rádio ou na televisão. Eu estou falando de, o seu projeto é um programa de TV. Você não pode comprar com recursos do projeto o espaço na TV para veicular o seu programa. O dinheiro é para você produzir o seu programa. A mesma coisa vale para o rádio. Se for um programa de rádio, você não pode comprar o espaço da rádio para veicular o seu programa. Ele tem que ser uma veiculação espontânea, negociação sua com a rádio, ou até mesmo o pagamento desse espaço com recursos próprios, mas nunca, jamais com recursos das leis de incentivo à cultura. Se esse vídeo te ajudou e se você gostou, compartilha com os amigos e segue a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, que a gente sempre está produzindo material para ajudar você a conseguir os recursos para fazer o seu projeto. E se tiver alguma sugestão de vídeo, de tutorial, de coisa que você precisa saber sobre lei de incentivo à cultura, manda pra gente.